Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Eu já quero falar que esse vídeo é dedicado a uma pessoa muito especial, uma amiga minha. E hoje a gente vai falar sobre superação, né? Sobre aprender a superar as coisas, que é muito importante nós seres humanos aprender o que é superação e que ela existe. Então, eu quero também falar para vocês que a partir de agora, quando eu começar a contar a história, que vocês percebam os sinais que o seu corpo vai dar enquanto você escuta. E também comece a perceber o que os seus pensamentos começam a produzir aí na sua cabeça enquanto você escuta. Isso é um teste e eu vou falar lá no final. Eu não vou falar agora o nome do teste, para que esse teste, porque senão eu vou estar induzindo vocês a agir de um jeito que eu não quero. Eu quero que tudo funcione de forma natural. Então escuta a história, é importante nós escutarmos histórias para a gente aprender que a superação existe. A gente sai do lado negativo da vida e aprende a ser positivo e as coisas começam a dar certo, tá bom? Então vamos começar aí sem mais enrolação. Ontem eu falei com uma amiga minha, né? Ela falou que aconteceu uma coisa na vida dela extremamente horrível para o momento que ela está vivendo, para a fase que ela está vivendo, e o chão dela abriu um buraco e ela quer se jogar e para ela é o fim. Então, antes de eu entrar em detalhes, né, é isso. Agora, gente, eu quero falar uma coisa. É uma história que eu preciso que vocês entendam que é assim, não julga, não julga. Sabe por quê? Nem tudo nessa vida é igual para todo mundo. Nem todo mundo quer a mesma coisa, nem todo mundo sonha com a mesma coisa, nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Todas as histórias, todas as vidas são individuais. Por isso que é importante a gente não julgar. Fora que tem os acontecimentos que já foram programados desde antes da gente estar aqui. São coisas que a gente não controla. Mas as pessoas têm mania de quê? Sempre julgar. Principalmente quando não é a gente. Porque quando é a gente que está vivendo, a gente não encontra nem a solução, não é? A gente encontra sempre a solução para as pessoas. Para a gente nunca tem. E geralmente não é solução, tá? É julgamento, tá? A gente age no calor da emoção e não ajuda nada nem ninguém nunca, só atrapalha. Então, como ouvinte, né, de alguém que está passando por uma situação, temos que saber se comportar, temos que saber ser ouvinte. Quando alguém for te contar alguma coisa da vida dessa pessoa e você não souber ser um ouvinte e você não souber se comportar sem julgar, né, sem se colocar no lugar do outro, porque isso chama empatia, as pessoas não sabem o significado e não sabem fazer a empatia funcionar. Aí você pega, se você não consegue ser essa pessoa, e fala assim: amiga, ou amigo, sei lá, amiga, para de falar tudo. Eu não quero ouvir seus dramas, eu não quero ouvir, sabe por quê? Você não vai aguentar o que eu tenho pra te falar, então eu não quero nem ouvir, corta, vamos, chega. Eu não quero ouvir, eu não tenho saco, você... eu não sou a pessoa certa pra escutar a sua história. Parece um pouco rude, mas é importante que a gente seja do nosso jeito, da melhor forma, sei lá. Cada um é de um jeito. Mas que a gente seja sincero. Não julgue as pessoas. Se você não gosta de escutar, você tem que falar: amiga, vamos parar por aqui, porque eu não gosto. Eu não escuto, eu não sei escutar. Seja sincero. Eu sei que é difícil, tá? Mas é um adendo. Você vai salvar vidas. Em vez de você atrapalhar vidas, você vai salvar vidas. Essa pessoa vai falar: nossa, é a minha amiga sincera, porque ela não sabe me ajudar, então ela prefere nem escutar. Ela pode me apoiar de outras formas, mas ela, antes de querer me julgar, ela vai querer encontrar outras formas de me ajudar, mas pelo menos foi sincera. Isso é uma atitude de milhões, viu, gente? Então agora eu vou contar a história dessa minha amiga, o porquê que ela acha que a vida dela tem que acabar, porque ela tá se sentindo aí no fundo do poço mesmo. Esse áudio aqui, ele vai ficar longo porque a história ela é importante, ela precisa ser dita. É um vídeo até de certa urgência, porque eu quero que ela escute. E é assim, né? As pessoas precisam aprender a escutar um pouco também, eu acho. A gente vive num mundo muito imediatista, onde as coisas têm que ser muito rápidas. É claro que eu vou resumir, vou ser breve, vou ser direta, não vou ficar enrolando, mas vai ficar um pouco longo, porque precisa ser dito tudo que eu vou falar.
Então é assim, essa minha amiga, ela é uma mulher incrível e maravilhosa. Amiga, saiba que você é incrível e maravilhosa. Eu não conheço metade da sua história, né? Metade do que você viveu, mas eu sei que você é. E ela tem 2 filhos, onde ela não tem relacionamento com o pai das crianças. Nossa, passou por tudo que vocês imaginam mais um pouco. E ela conheceu uma pessoa muito bacana, muito legal. Eles decidiram se unir, ficar juntos. Ele se esforçou muito, né, para ter essa pessoa que é a minha amiga do lado dele. O problema das pessoas nos relacionamentos é isso, elas se esforçarem para ter alguém. Gente, olha isso. Quando a gente se esforça, quer dizer que a gente não é aquilo, né? Mas a gente tem que continuar se esforçando pro resto da vida. Se a gente se esforça para ser uma pessoa melhor, significa que pra gente é difícil ser o melhor. E aí já mata tudo, toda a charada da vida. Estamos aqui para nos melhorar, né? Não é conquista uma coisa e para, conquista outra e para e volta a ser o que era. Não, é conquista para sempre. E no relacionamento é assim. Se você tá se esforçando para ter aquela pessoa só agora no começo, escreve o que eu tô falando. Pega o papel e a caneta agora e escreve o que eu tô falando. Esse relacionamento não vai dar certo, seja você homem, seja você mulher. Se você está se esforçando para conquistar alguém e vai desistir no meio do caminho, você não vai ter sucesso no seu relacionamento. E é exatamente isso que, de vez dele focar em tudo no contexto inteiro que nós precisamos ter, né, quando a gente tem um relacionamento, ele focou no ato de conquistar. Quando ele conquistou, ele realmente deixou mostrar quem ele era, sem esforço nenhum de melhorar. E a relação deles caiu, né, gente? Aconteceu milhões de coisas. A ponto dessa minha amiga passar por situações, assim, incontestáveis, sabe? E chegar na humilhação que um casal pode proporcionar um pro outro. Chegaram nesse nível de humilhação. E ela sofreu muito ano passado e eles terminaram. Ela conseguiu finalizar esse relacionamento. Um relacionamento que tinha tudo para dar certo, mas relacionamento é a 2, esforço é a 2 e esforços são para sempre. E não teve isso. E ela já tinha os filhos dela e ele não tinha filhos. Eles tinham esse sonho de construir uma família, né? Continuar a aumentar a família. E finalizou o relacionamento. Acabou que ele foi para um lado e ela foi para o outro. Ele não superou, tá? Ele não superou. Porque quando a pessoa que não se esforça, ela perde, ela tende a não superar. Porque ela percebeu que todo o esforço dela foi em vão. Mas que esforço, né? Aquele que ela fez no começo e não deu continuidade, né? Então vira um bolo de neve de não superar, de não aceitar, de criar ódio, raiva, mágoa, aquele final catastrófico que acaba com a vida de um dos lados ou dos 2 lados, porque ele continua magoando ela com o jeito dele de não superar a situação. E agora no final do ano eles conseguiram finalizar, teve aquelas idas e vindas e ela falou, eu vou virar a chave, eu vou mudar minha vida, eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou cuidar de mim, eu vou parar de ser contra mim, né, e a favor dos outros, e vou começar a ser a favor de mim, né, e quando der eu vou doar aos outros. E foi a virada de chave dela do ano, claro, com muito sofrimento, porque não é fácil, nada é fácil, né, quem disse que é fácil? Mas a gente precisa ter coragem e ação pra gente mudar a nossa vida, e foi o que ela fez, né. Nessa virada de chave maravilhosa agora, entre o final do ano e o começo do ano, ela conheceu uma pessoa em um momento descontraído, ela se permitiu, né, a conhecer uma pessoa e acabou que foi se permitindo mesmo. Só que a minha amiga, ela é muito legal, ela é uma pessoa maravilhosa, é uma mulher incrível, é uma mulher, gente, que se algum homem legal que conhecer, ela vai se interessar. Porque, infelizmente, as pessoas hoje em dia, elas se copiam, né? Aí você não acha, você não se conecta. Todo mundo tá querendo ser igual um ao outro. Quando você encontra uma pessoa que é ela, que é incrível, que é maravilhosa, que é de verdade, o que acontece? Você quer pra sua vida. E foi isso que aconteceu, né? Os 2 se permitiram e começou a acontecer deles se conhecerem melhor. E ela, gente, começou a sentir felicidade de novo. Felicidade de uma pessoa que estava sendo humilhada e vivendo em tristeza, em um relacionamento abusivo. Imagina, que bênção, né?
Vou dar uma pausa aqui. Uma pausa para água e agora eu retorno com a história. Gente, então, nesse momento maravilhoso da minha amiga, ela vem sentindo umas coisas ruins, né? E a gente conversa muito sobre isso. E, infelizmente, o namorado dela tá rancoroso, o ex-namorado, né? Tá com sentimentos negativos, né? De não superação, que ainda, né? Tá ali sendo alimentado por ele. E ela sente, todo mundo sente, né? Todo mundo sente quando alguém não gosta da gente, quando alguém tem mal intenção com a gente, quando alguém não entende, quer ferir. E ele tá nessa vibe. E a gente tem conversado muito sobre isso. E ontem ela veio me falar que tá grávida, que ela descobriu que tá grávida. E é dele. E aí o mundo dela caiu porque ela não queria ficar grávida dele. Ela não queria mais ele na vida dela. No começo sim, né? Mas aí depois de tudo que eles viveram, ela descobriu que não tinha como ter um relacionamento com ele. E numa dessas recaídas, inclusive uma recaída horrível, uma recaída que ela não queria, porque ela estava se relacionando com ele por dó, por comodismo, por falta de coragem, por tristeza. Sabe aquele final trágico que a gente acaba tendo relação sexual com a pessoa sem querer? E ela permitiu, né? Ela consentiu a relação e ele acabou tendo ato sexual ali sem proteção, que eu perguntei pra ela. E ele finalizou ali com o consentimento dela e ela engravidou. Pelo amor de Deus, escuta, para de viajar com essa sua cabeça aí. Sabe por quê? Porque as coisas às vezes estão programadas. Óbvio que a gente tem, né, o nosso livre-arbítrio, né? A gente favorece as condições para as coisas acontecerem. Vou falar uma coisa para vocês que é muito curioso sobre gravidez. Gente, a gravidez acontece em 2 momentos na vida do ser humano, né? Quando a gente está no máximo, né? Com a nossa vibração super elevada, a gente está feliz, a gente está sentindo amor, felicidade, então a vibração está lá nas escalas das emoções, o pico está lá em cima. E o outro momento que a gente engravida é quando a nossa energia está lá embaixo, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando tá acontecendo uma coisa muito ruim. É como se abrisse um portal. Você sempre vai vir de você foi gerado em um desses momentos, tá? Aí depois você descobre, que isso também faz muito sentido na nossa vida, né? Qual momento que essa criança foi gerada? Foi no momento de energia positiva ou negativa, né? E aconteceu, o portal se abriu ali no pior momento, né? E tinha que acontecer, estava programado, e agora ela tá com essa situação aí, que ela não sabe o que fazer. Claro que foi ontem que ela descobriu, tá tudo muito recente, e o que acontece, aonde eu quero chegar com isso, né? Tem muita água para rolar ainda dessa história. Mas essa história me fez ter um insight aqui, que todo dia na vida das pessoas, agora, amanhã, ontem, não importa, há bilhões de anos atrás e há bilhões de anos para frente, coisas estão acontecendo. Óbvio que eu acredito que a partir de... sempre as coisas vão melhorar, né? Mas coisas ruins ainda acontecem. E tá acontecendo agora, na vida de várias pessoas, coisas ruins estão acontecendo, a gente está descobrindo coisas que não são tão legais. Mas o que eu quero que vocês entendam é que tudo tem uma história de superação pra gente se apegar. Que o ser humano, ele precisa trabalhar muito com o psicológico dele. Então eu sempre falo, vamos trabalhar com o psicológico nesse corpo físico aí, não é nem o espiritual, tô falando no corpo físico, humano, né, que mora aqui. Vamos trabalhar com as histórias de superação. Sempre quando algo ruim acontecer na sua vida, você pensa e se conecta com histórias de superação. O que está acontecendo de ruim agora na sua vida? Você pode ir no Google, você pode ir no YouTube, no Facebook, no Instagram, em redes sociais, sei lá, diversas. Você vai procurar essa mesma situação que você está falando de outra pessoa e você vai procurar as histórias boas. E aí eu quero que você fique pesquisando. Sabe por quê? Você vai ser influenciado por aquilo. Gente, inspiração serve... O que é inspiração? É se inspirar em pessoas que têm a mesma realidade com a gente. Então, primeiro você se conecta a pessoas que têm a mesma realidade e depois você seja mais seletivo e se conecte com pessoas que se superam, não as que
vai de mal a pior. Não é pra ligar no Datena. Não é pra ficar concordando com o Datena e com as coisas ruins e com as histórias ruins e ficar repetindo o que o Datena fala, que as pessoas... Gente, não. É pra ir lá naquela outra história. Procura, você cavuca. É pra cavucar até achar. Vai lá no YouTube. Tinha AIDS e me curei. Tinha câncer e me curei. Fiquei grávida de um estrupador e deu tudo certo. Minha perna caiu, mas hoje eu danço. Eu quero que você se conecte a isso, toda a história de superação. E não é só uma, se conecte a muitas, né? Faça a sua cabeça física ser preenchida disso. Porque a gente tem olho físico, nosso olho visual, ele é a janela para o nosso corpo físico e para a nossa alma também, ele nutre a nossa alma. Então a gente tem que se conectar sempre com o lado positivo. Essa história me deu esse insight, sabe por quê? Agora eu vou contar uma história de superação muito parecida com a história da minha amiga, que é uma história de uma gravidez indesejada, programada por Deus, feita em um momento de vibração baixa, onde aquele portal ruim foi feita. Eu tenho que ser sincera, mas deu tudo certo e tá dando tudo certo. Então vamos para a história de superação. E antes de eu começar a história de superação, se você tem alguma história, sei lá, se você quiser conversar, se você sente que seu coração tá tocado em querer falar alguma coisa, seja lá o que for, escreve aí que eu quero ler depois, tá bom? Então vamos à história linda de superação que eu tenho pra contar agora pra minha amiga e pra você que tá escutando. Gente, é bom demais escutar, né? Esse vídeo vai ficar longo, mas eu tô falando com vocês como se vocês estivessem aqui, conversando comigo. E ó, eu espero que vocês estejam escutando de verdade, sendo bons ouvintes. Bom, era final de 2019, novembro, pra ser mais específica, e essa história é minha. E eu tava num momento muito bom da minha vida, tava com planos muito bons, profissionais. A minha vida, assim, tava melhor porque eu tinha me separado do meu casamento, mas as coisas estavam dando certo, apesar do meu ex-marido ter muitos problemas com superação. Era um momento, assim, que tava tendo uma trégua, sabe? As coisas estavam mais em paz e eu tinha tomado uma decisão muito boa. Então, parte dessa decisão minha era entregar o apartamento que eu tava, vender os móveis e ir embora. Porque eu ia me jogar de cabeça num projeto. Então, o que eu fiz? Eu decidi entregar o apartamento, vendi todas as minhas coisas do apartamento. Como eu morava em prédio, a gente tinha que programar, né? Quando eu ia ter retirada de móveis e tal. Então, eu programei para uma sexta-feira, para as pessoas que compraram e buscar na sexta. Então eu fiz toda a venda antes e na sexta-feira todo mundo foi buscar, né, as coisas porque era de acordo com a agenda do prédio. Na quinta-feira eu combinei de ficar com as minhas amigas pra gente conversar e se despedir, inclusive do apartamento, que depois não teria nada. E na quinta-feira eu comecei já a me sentir mal. Mas assim, mal não, esquisita. Eu tava sentindo um cheiro, aquele cheiro, e eu, meu Deus do céu. Mas enfim, não falei pra ninguém, fiquei quietinha. Na sexta-feira todo mundo pegou as coisas que comprou, e eu com as minhas amigas, né, tinha uma amiga minha que tava de férias e ela tava falando assim, tô passando muito mal, tô achando que eu tô grávida. E a gente ficou brincando com ela. Então vai fazer o teste, que não sei o quê. Vamos lá na farmácia comprar o teste, porque a gente não tá fazendo nada mesmo. E a gente foi na brincadeira. Minha amiga nem tava acreditando. Vai que tava, mas sabe quando você tá descontraída, mas vai que não, né? E a gente foi. Aí uma das minhas amigas falou assim, nossa, mas tipo... graças a Deus que desse mal eu não passo, né? Porque eu tô naqueles dias. Aí eu olhei pra minha amiga, eu e minha amiga, a gente sempre tinha esse lance de ficar menstruada no mesmo período. E eu falei, meu Deus, mas você já tá de novo e ainda eu não. Aí ela olhou pra minha cara, que não sei o que. Eu falei, não, impossível. E fiquei... Aí eu pensei, impossível. Eu falei, gente, não é possível.
Aí eu lembrei do fato do cheiro, fiquei bem quieta. Aí elas falaram, não, vamos comprar, todo mundo vai fazer o teste. Sabe aquele lance de amiga? Aí compramos na brincadeira e a gente foi lá pro prédio, na academia do prédio, tava conversando, a gente ia treinar e no banheiro tinha um banheiro perto da academia, a gente falou, vamos fazer agora, vai, a gente tá aqui já. E fizemos. Gente, eu fiz na brincadeira. Minha amiga também. E as duas estavam grávidas, mas grávida assim instantaneamente, deu positivo. Pensa em todo esse caos, assim, toda essa brincadeira, tudo isso que eu contei, nada fazia sentido. E eu tava grávida ali naquele momento, naquela circunstância, e minha amiga também. A minha amiga, ela era casada, ela meio que tava esperando por isso, não foi tão, acho que, baque pra ela. Mas eu, no susto de uma brincadeira, eu caí no chão, eu desabei. Eu não vou contar detalhes de tudo, tá, gente? Eu só quero que vocês saibam disso. Na mesma hora, a minha cabeça já sabia de tudo, né? Por que eu não estava tão sensível àquela gravidez? Porque realmente eu estava no período da minha vida onde eu não tinha tempo para sentir, para ter sensibilidade espiritual de nada. Eu estava muito ligada ao meu trabalho, às coisas que eu estava vivendo, e eu não estava me dedicando tanto que eu precisava. E eu não prestei atenção em mim, né? Uma coisa que eu sempre senti. Meu Deus do céu! Sabe o que eu lembrei? Aí eu voltei no meu pensamento, pensei na pessoa que eu me relacionei, pensei na situação e eu falei, é isso, né? Não tinha outra pessoa na minha vida, apesar de eu não ter ser casada e não estar namorando com ninguém, eu não estar namorando com ninguém, né? Eu sabia a pessoa que eu tinha me relacionado. E que eu me relacionava, né? E eu liguei pra ele na mesma hora. Aí eu voltei ao dia, né, que aconteceu. O dia que eu saí, que eu tive esse relacionamento com essa pessoa, né, que eu tive o ato sexual, eu estava numa vibração bem baixa, e ele também. Sabe quando a gente faz as coisas na força do ódio? E eu não tava muito bem naquele dia. E eu não tinha relação com pessoas, com ninguém, sem ter o preservativo. E ele também. Mas naquele dia, ele tirou no meio do ato e eu não deixei. Por isso que eu perguntei pra minha amiga se ela consentiu. E eu não deixei e ele meio que forçou. Gente, porque foi assim, forçou. Mas como que eu impediria aquela situação naquele momento? Só se eu tivesse batido nele, e não foi a minha reação. Muitas mulheres fazem isso, a gente deixa, né? E a hora que ele tirou o preservativo, ele terminou o que ele tinha que terminar na hora, se assustou e todo mundo ficou ali chocado, passado. Eu me submeti à pílula do dia seguinte e a vida que segue. Mas não seguiu, né, do jeito que deveria. Eu descobri que estava grávida e eu, diferente da minha amiga, eu sei que cada um tem seu tempo e a história é diferente para cada um, eu liguei para ele na mesma hora. Expliquei tudo o que estava acontecendo na hora do meu pânico mesmo. Ele quase caiu, né? O buraco se abriu lá para ele também. Porque ele não queria ser pai, ele não quer ser pai, ele não quer responsabilidade de pai, ele não quer responsabilidade afetiva, ele não quer responsabilidade financeira. E ele foi muito sincero quanto a isso. Foi um caos, gente. Foi um caos. Foi 3 meses de caos, tá? De altos e baixos, pra gente chegar num acordo. Até que ele chegou num dia e falou, se vira, vai atrás dos seus direitos. Claro que ele falar induziu não, né? Mas ele propôs o tempo inteiro para que tivesse um aborto. E eu, naquela época, com aquela cabeça, mas eu ainda tenho essa cabeça, sabe, gente? O aborto não era uma opção, nunca foi. Eu tenho 2 filhos e nunca foi. E eu vivi um casamento bem bom, onde o amor, né? Apesar da gente ter se divorciado, o amor era a fonte e era isso. Então, não passava pela minha cabeça. E mesmo se eu tivesse sido estrupada, não passaria pela minha cabeça. Tem coisas que é programada. Agora, presta atenção, outra coisa, escreve aí. Gravidez só se evita de um jeito. Não é com preservativo, não é com remédio, não é com injeção, não é com nada. É só se você não fizer. É isso. É isso, tá? O caminho existe e quando é programado, tem que acontecer. E só não vai acontecer se você não tiver o ato. É pontual o que eu tô falando? Não é pontual. Aí você vai ter que ter uma cabeça muito mais aberta, né?
a própria história de Jesus já demonstra que as coisas podem funcionar de outras formas também. Mas aí também não é papo para agora. Então, exatamente isso aconteceu. Só que eu não sei se vocês repararam, foi no final de 2019, novembro, dezembro, e a gente estava entrando na pandemia, né? No ápice da pandemia, onde ninguém sabia o que estava acontecendo, onde o mundo estava parando e eu estava grávida. E eu tinha desistido de toda a minha vida para seguir um projeto, que o projeto não ia ter mais continuidade por causa dessa pandemia. E eu me vi ali, desamparada, de todos os jeitos, de todas as formas. A única solução que eu encontrei rápida foi deixar tudo do jeito que estava já e procurar amparo. Então eu mudei de cidade, eu fui para casa da minha mãe nesse período de pandemia. Eu escolhi ficar longe dos meus filhos, né? Eles preferiram ficar com o pai, onde eles já moravam, porque minha mãe mora a 500 quilômetros da cidade que a gente morava e da vida que a gente tinha. E meus filhos, que já são grandes, né? Naquela época tinha 16 e 10 anos, eles não queriam ir pro interior, no fim do mundo, que era onde minha mãe morava. E, gente, tem hora na nossa vida, a maioria, tá? Ou quase toda, que as pessoas não estão preparadas para essa conversa. A gente tem que ser a nossa prioridade, né? Cada um escolhe o que quer. Uma criança de 10 anos e de 16 anos sabe o que quer pra vida. E nós, como mãe, como pai, tem que aceitar a escolha deles. Eles não quiseram ir pro fim do mundo numa pandemia, mas eu precisei. E eu não pensei 2 vezes com o coração apertado, porque é triste ficar longe das pessoas que a gente ama. Mas eu sou a minha prioridade e a minha condição e o que eu escolhi sozinha, porque ele lavou as mãos dele, né, e falou, procura seus direitos. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui embora. E foram altos e baixos, mas eu nunca desisti. Nunca desisti. Vivi tudo que eu precisava viver no meio de uma pandemia, grávida e... Vou falar uma palavra aqui, mas não é verdade, tá, gente? Abandonada, né? Mas eu não estava abandonada. Eu era autossuficiente, estava me cuidando e cuidando daquele bebezinho. Estava sendo ajudada pela minha família. Estava sendo ajudada pela espiritualidade. Então, não tinha abandono, nunca teve. E amiga, você não tá abandonada. E o bebê nasceu, foi onde eu entrei em contato com ele de novo. E ele também continuou com as mãos dele aonde ele estava, onde ele sempre quis estar. Não quero fazer parte disso, vai atrás dos seus direitos. E a gente ainda estava na pandemia. Eu vivi tudo isso, né, na pandemia. Eu não podia sair de casa, tinha um bebê recém-nascido. Né, os lugares eram frequentados com senha, porque não podia ter aglomeração. Enfim, o medo era maior que tudo. Então a gente vivia recluso. Então foi muitos altos e baixos. Longe dos meus filhos ainda, né? Quase meio mundo de distância. E eu superei e supero até hoje. Até hoje passou quase 3 anos. E eu continuo cuidando do meu bebê sozinha. Correndo atrás ainda dele, fazer a parte dele, igual ele mesmo quis, né? Através da justiça. A justiça que falha e ele se aproveita muito disso. E eu não consegui ainda ter uma finalização no caso, porque ele está sendo bem conduzido a não ir, não responder e não ir e perder as datas e toda hora atrasar tudo, sabe, gente? Mas eu tô na luta, não vou desistir. Não me sinto abandonada nem desamparada. Eu posso fazer tudo e mais um pouco pelo meu filho. Ele não é abandonado nem desamparado. Eu quero sim ir atrás da situação e deixar bem resolvido isso, porque ele tem responsabilidade sim. Todo mundo tem. O mal da mulher é achar, no meu caso, tá, gente? É achar que, não, eu consigo, eu sou capaz, e ele que se lasque, né? Eu não preciso dele, mas a gente precisa ir atrás sim, para que ele todo mês, quando tenha que pagar, nem que seja uma miséria, que ele pague pela responsabilidade dele, do que ele fez, porque ele sabe o que ele fez. E não é a primeira vez que... Depois ele me contou, né, que ele se envolveu com uma pessoa, a menina engravidou e ela abortou porque ele pediu. Então é uma pessoa cheia de débitos, infelizmente, né? Eu não tenho raiva, não tenho ódio, não tenho nada. Eu tenho compaixão, sim. Eu faço oração e desejo melhor, sim. E eu quero que essa situação seja resolvida, sim, com todo o amor do meu coração.
porque eu não desejo mal para ninguém. E eu sei tanto que eu sou abençoada. Eu sei tanto que Deus é bom, a espiritualidade age sobre mim, né? Porque eu sigo o caminho certo, eu permito, através da minha boa energia, da minha positividade, da minha consciência positiva, que eles me ajudem e me intuam sempre, né, do melhor caminho aí para as coisas darem certo. Porque a gente veio aqui para expandir as nossas qualidades, eu já falei isso no outro vídeo, a gente veio aqui para melhorar. Então, não é essa a minha condição? E por que eu tô vivendo essa condição, né? A gente sempre vem com débitos de outras vidas. Por isso que eu aceito tudo que eu passo. Eu aceito. E eu não vou interromper, eu não quis interromper essa gravidez, eu não quis interromper essa vivência que todos nós estamos vivendo, coisas que foram programadas. É óbvio que existem pessoas inconsequentes, né? Que agem sem pensar, achando que a vida, ela é só um portal de vem e ninguém se responsabiliza. Muita gente faz isso. Não tá nem aí, engravida sem se responsabilizar. Tô falando de pessoas com consciência, assim como nós. Então, é uma história de superação e superei, super superado. Gente, o que eu contei, eu espero que vocês tenham sentido o drama. Lembra que eu falei que eu queria que vocês sentissem? Sentisse o drama, que foi pesado, né? Passou muitas coisas pela minha cabeça. Muitas vezes eu achei que eu não iria conseguir. Muitas vezes eu ficava pensando, o que eu vou falar pro meu filho? O que eu vou contar? Como que vai ser ele não ter pai? E eu nem ligo pra isso hoje em dia, sabe? Eu não tenho medo da verdade, de contar a verdade pra ele. Essa é a história dele, vai ser a história dele. E eu aposto que ele veio pra cá sabendo. Ele veio pra cá aceitando, porque a gente vem aceitando. Se você não acredita na espiritualidade, tudo bem. Mas se você acredita, gente, a gente vem sabendo o que vai acontecer. Se a gente escolheu estar aqui agora, foi porque todos nós sabíamos o que ia acontecer. Inclusive o caos, né? O caos, né, que está acontecendo, o que aconteceu. Somos muito corajosos, né, em querer aceitar essa vivência aqui nesse período. E eu acho que somos, além de corajosos, privilegiados. Porque se a gente está aqui foi para que a gente aprenda mais. Viemos fazer um estágio aqui na Terra para aprender, para evoluir, né? Para continuar evoluindo como ser humano, espírito, essência, luz, seja lá o que for. Então, toda a história tem o seu lado que supera, todo mundo é capaz de superar, porque existe força dentro de todos nós. Gente, a vida não é do jeito que a gente pensa, não é. Lá no futuro, você pode até achar que vai ser de um jeito, mas não vai ser. A vivência, estar lá vivendo de fato aquilo, é totalmente diferente do que a gente achou. Minha amiga tá grávida agora, de pouco tempo, né? Mas eu falo pra ela, espera os 3 primeiros meses, né? Porque de acordo com a espiritualidade, os 3 primeiros meses são aquele ponto que o espírito que tá vindo, ele também tá sofrendo essa ansiedade, será que eu quero mesmo isso? A gente fala que é o tempo que ele escolhe para desistir ou querer ficar. Então espera um pouco, não queira dar resposta para tudo hoje, né? Ela descobriu ontem, ela quer a resposta para tudo hoje. Não precisa dessa ansiedade. E também, gente, eu vou falar outra coisa. Lembra que eu falei pra vocês que era um teste que eu queria fazer com vocês? Era o teste pra ver se vocês sabem ser ouvintes, né? Ou se vocês são apenas julgadores. E um dos conselhos que eu dei pra minha amiga foi: não conta pras pessoas. Não é todo mundo que sabe escutar, né? Às vezes as pessoas só querem atrapalhar a situação. A cabeça dela já tá tão ruim. Às vezes ela vai se abrir com pessoas que estão piores que elas, que vai deixar ela pior ainda. Então, muitas pessoas não sabem ser ouvintes. Eu não sei o que você pensou, quais pensamentos você gerou, fabricou na sua cabeça, se foram pensamentos mais positivos ou mais negativos. Se foram pensamentos mais positivos, você é uma pessoa que sabe escutar, que está aberta para escutar, inclusive para aprender com o que você está escutando. Se você é uma pessoa que gerou muitas perguntas, muitas afirmações, muitas indagações, muitos pré-julgamentos, você com certeza está vibrando aí nessa onda mais negativa e não sabe escutar. Então, aquele conselho que eu dei se você não sabe escutar e gera tudo isso que vai fazer mal para a pessoa e faz mal para você também,
cancela. Quando a pessoa começar a falar com você, você já cancela. Você fala assim, não, calma aí, amiga, chega. Eu não sou a pessoa que você tá pensando que eu sou, não. Eu não sei escutar. Eu vou fazer mal pra você. Você me desculpa, mas eu não quero escutar a sua história. Eu não tô preparada. Eu julgo. Gente, parece estranho isso, mas é pura realidade, né? É difícil a gente ver pessoas fazerem isso. Mas tenta fazer pra você ver. É tão melhor. Você vai ver, a sua alma vai dar um alívio. Porque você vai estar contextualizando, gesticulando coisas da sua essência. As pessoas geralmente fazem coisas que elas não gostam, que elas não são. Isso vai formando assim umas cascas, umas bolhas assim na gente, umas doenças, umas coisas, porque a gente tá agindo sempre de formas que não condizem com a gente. Olha que complexo tudo isso que eu falei pra vocês. Vocês veem a importância de tudo isso que eu contei? Se você vê a importância, se você entendeu, se você conseguiu racionalizar junto comigo, nossa, esse vídeo foi pra você. E você não precisa nem estar grávida, nem estar passando e nem ter passado por isso. Mas o recado foi transmitido, a vibração do que eu queria passar foi passada. O que foi intuído pra me dizer pra vocês foi intuído. Porque, olha isso, né? Eu tô falando que eu abri a boca e não parei de falar, né? Eu cortei o vídeo em alguns momentos, mas tudo que eu tô falando, eu tô sendo intuída a falar, né? Então, isso é conexão, alinhamento, e se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, é porque você tá alinhado a isso, precisou escutar, precisou aprender, né? Escutou uma coisa diferente que eu espero que agregue na sua vida. Amiga, agora esse vídeo foi pra você, foi dedicado a você. Eu espero que Deus, a espiritualidade, os anjos, seja lá quem for, que a gota da chuva, não importa, né? O ar que você respira te traga alguma paz, alguma serenidade, que é agora, é isso que você precisa. Voltar, né, lentamente desse furacão à sua serenidade. Vai demora alguns dias mesmo. Somos seres humanos, não esqueça disso, ninguém aqui é perfeito. Então, a gente fica abalado mesmo. O que tem que ser feito no momento que a gente está abalado? Se acalmar e respirando. E o que? Tranquilizando as ideias que estão agitadas até que elas se alinhem e a serenidade, ela volte para o nosso ser, para a nossa alma, né? Que se alinhe com o nosso corpo, com o nosso espírito e com a nossa mente. E bum! As respostas, as coisas e tudo que precisa ser claros, fique claro pra gente. Tá bom, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso que eu falei. Escreve aí no comentário, fala alguma coisa. Eu gosto de escutar vocês. E esse vídeo vai ficar aqui, já vou postar ele. Não esqueça de assistir os outros, ver todos os vídeos que tem no canal, que eu aposto que tudo que você vê lá e você decidir apertar é pra você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.